Vamos começar a nossa live. A Vanessa já está entrando aí. Tá me ouvindo, Vanessa? Estou ouvindo sim, tô ouvindo bem. Você também? Também, também. Tem um monte de gente entrando aí. Vamos começar o nosso bate-papo. E você sabe, Isso. Vanessa, que aqui em casa são três mulheres. Minha esposa, duas É, filhas e até o cachorro aqui é fêmea. Então, imagina o como eu tô acostumado a obedecer. isso. Tá certo? Que aqui em casa entendi. São. Então a Oi. bola é tua. Então eu vou te obedecer. Já que eu tô acostumado a obedecer a mulherada, você manda, assume e me diz o que eu tenho que fazer, porque eu sou treinado para isso. Muito bom, tá joia. Bom, vou começar falando um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando aí. Eu tô vendo aí já vários amigos entrando, pessoas que a gente foi conversando que vão prestigiar e acompanhar a gente nesse papo. É, eu vou tentar ficar olhando pergunta, comentário, então, para quem está entrando, pode ir escrevendo aí para conversar com a gente. E vou começar falando um pouquinho do que é esse projeto, né? Algumas pessoas já Boa. estão acompanhando desde as outras lives, mas para quem não estava acompanhando, acho que vale a gente explicar, né? Então, logo me apresento, mas primeiro falando o que é Talentos Unidos. Essa ação, ela foi iniciada por um grupo de coaches certificados pela Gallup aqui no Brasil, né? Coaches de pontos fortes, e foi uma força-tarefa para a gente ajudar as pessoas, ajudar a sociedade a olhar para os próprios talentos, para as fortalezas que cada um tem, para a gente ver como usar isso nesse momento que nós estamos vivendo, que é novo para todo mundo, ninguém sabe muito bem como fazer, é um momento com muitas dúvidas, com muita preocupação, e a nossa ideia foi unir os nossos talentos para ajudar as pessoas, né, trazer conhecimento, compartilhar essa nossa forma de olhar para as pessoas, ajudar então as pessoas aí a entender os talentos delas, se conhecer um pouco mais, saber como usar isso, especialmente nesse momento, né? Então, isso é um pouquinho do que é esse trabalho. Nós estamos fazendo lives diárias, ainda temos mais na semana que vem, depois a gente fala mais sobre isso. E Legal. aí, vou falar um pouco sobre mim também. Depois, já que eu mando, Yuri, depois eu deixo você se apresentar. Tá bom, começa você, começa você. Então, vamos lá. A minha formação inicial, eu sou engenheira química, e tive a oportunidade aí, ao longo da minha carreira no corporativo, de passar por várias áreas, áreas de treinamento, áreas mais industriais, áreas mais comerciais, depois na carreira como executiva mesmo. E fui descobrindo algumas coisas nessa trajetória. Depois eu comecei a dar aula também, isso me ajudou. Eu dou aula em pós-graduação, em termos de gestão. Isso me ajudou também a entender um pouco mais, até que eu descobri finalmente que meu grande propósito é ajudar a ampliar horizontes, aumentar as possibilidades da vida das pessoas através do conhecimento. E esse conhecimento pode, inclusive, ser o autoconhecimento, né? É verdade. Porque ajuda, né, Yuri, a ampliar horizontes, a enxergar mais e escolher, fazer escolhas, né, com mais consciência. Então, foi por conta disso que eu me tornei, inclusive, coach de pontos fortes, e por isso estamos aqui, certo, Yuri? Exatamente, exatamente. Legal. E eu vou deixar então agora você se apresentar. Legal. Eu acho que tem muita gente aí que já me conhece, mas obviamente tem gente que não me conhece. Eu também, assim como a Vanessa, fui executivo durante 15 anos e também um dia na minha vida cedi aos meus talentos de input estudioso e comecei a seguir uma nova caminhada em que eu ajudo as pessoas a se desenvolverem. Entre treinamento, desenvolvimento e coaching, eu estou aí há 17 anos nessa trilha, né? E o meu grande propósito é ajudar as pessoas a atingirem a excelência, ajudar as pessoas a serem a melhor versão delas mesmas, né? E, Ótimo. na medida do possível, ajudar essas pessoas a transformar essa excelência em prosperidade e, melhor ainda, se a gente ajudar essas pessoas a transformarem prosperidade em plenitude ou felicidade, como você quiser. Então, o desafio é ambicioso, né? E nessa jornada, a gente tem aí, junto com o pessoal da Talentos Unidos, o desafio de falar de alguns temas ligados a pontos fortes, como a Vanessa falou,
E o tema de hoje é colocar em ação, né? Não adianta só autoconhecimento, é importante também a gente conseguir transformar esse autoconhecimento em valorização do que a gente tem de melhor e, por fim, transformar essa valorização em ação, né? Principalmente para as pessoas que estão ligadas aí ao mundo empresarial, né? Mas não só. É muito importante que a gente transforme o autoconhecimento em valorização e a valorização em ação, colocar em prática esses talentos para que eles façam a diferença aí na nossa vida, né? Então, essa é a nossa proposta. E agora, como bom soldado, volto a te obedecer. Me diz aí, joia. o que a gente tem que falar agora, Vanessa? Vamos lá. Eu acho que um ponto que vale a pena é que a gente vai acabar citando aqui, né, Yuri, alguns termos que a gente usa dentro dessa metodologia da Gallup. Então, talvez valha a pena, nesse momento, a gente deixar claro que, por exemplo, quando a gente usa o termo que você usou de input, esse é um nome que a gente usa dentro da metodologia da Gallup, que define o que a gente chama de tema de talento, né? Dentro desse nome input cabem vários talentos, e para a gente entender quais são os nossos, para você descobrir que você tem input, você passou por um processo, né? A gente responde um assessment, acho que seria legal agora você contar um pouquinho disso, de como é que uma pessoa descobre esses temas, né? Pela metodologia da Gallup, só que não existe só isso, acho que depois a gente também vale reforçar que existem alguns direcionadores para a gente, mesmo independente do assessment, entender quais são os nossos temas, os nossos talentos, né? Porque, assim, nosso objetivo, lógico, é tratar com quem já conhece os próprios talentos para pensar em como desenvolver, mas para quem não conhece, além dessa metodologia, seria só o exercício de olhar, de se observar. Mas conta um pouquinho, Yuri, acho que para o pessoal entender como saberia, quem quiser, né, conhecer os temas de talento. Muito bom, é verdade, Vanessa. Tem gente que conhece o que são talentos dentro da perspectiva da Gallup, tem gente que não conhece, né? Então, vamos lembrar só para aqueles que conhecem e contar para aqueles que não conhecem que um talento é uma predisposição natural de sentimento, pensamento e comportamento, né? Então, é aquilo que a gente faz automaticamente. Se a gente se observar, a gente pode até descobrir os nossos talentos, né? Como é que a gente descobre os nossos talentos se observando? Né? Quando a gente faz alguma coisa que a gente faz naturalmente bem, que as pessoas perguntam, nossa, como é que você fez isso? Ou então quando você faz alguma coisa e você tem vontade de fazer de novo, ou quando você faz alguma coisa e nem vê o tempo passar, né? Que é o que o Mihai Csikszentmihalyi chama de flow, né? Existem algumas dicas aí. Mas, como os talentos são coisas muito naturais para a gente, às vezes a gente nem se dá conta que a gente tem esses talentos. E para ajudar a gente a entender quais são os nossos talentos, o Donald Clifton estudou aí durante 50 anos, junto com o apoio dos cientistas da Gallup, estatísticos, matemáticos, cientistas do comportamento, e criou o Clifton Strengths, que é uma ferramenta, um assessment que você pode fazer. Tem gente que compra o livro, um dos livros da Gallup, e faz o assessment. Tem gente que conhece um coach de pontos fortes, o coach compra o código para ele fazer o assessment, né? Entra no site da Gallup, né? No site da Talentos Unidos, que o Caleb comanda aí com tanta competência, tem as instruções para você que quer fazer esse assessment, né? E aí você... Isso, para quem não acompanhou antes, né, Yuri, não sabe quem é o Caleb, ele é um dos coaches desse nosso grupo, que já fez algumas lives. As lives que já se passaram hoje é a nona, né? Nós estamos numa fase que é mais educacional, então estamos trazendo conteúdos. A ideia é que depois nós tenhamos lives que vão ser sessões de coaching mesmo, ao vivo, né? Mas nesse momento estamos nessas 10 de conteúdo, hoje é a nona, ainda tem mais uma. Mas o Caleb já fez algumas, e as lives estão disponíveis, né? A gente tem site, tem Face, tem o Insta, tem o YouTube do grupo Talentos Unidos, então dá para acessar as lives anteriores, e aí quem não conheceu, vê o Caleb lá também. Desculpa te cortar, vou deixar você seguir. Não cortou, não. É bom ver seus talentos de comunicação, né? E foco, né?
o meu talento de foco não é muito forte, mas o seu é, e você conseguiu manter o foco aí, né, que é um dos talentos da Vanessa, para ajudar as pessoas que não participaram das outras lives, né? Mas aí você faz o assessment e descobre quais são os seus talentos. Agora, uma coisa importante é que descobrir os próprios talentos é um bom ponto de partida. Porque quando você descobre o que você tem, você começa a automaticamente usar isso de uma forma intencional. Mas a jornada não para só no autoconhecimento, que é o tema da nossa live hoje. É importante transformar esse autoconhecimento em valorização, você gostar, você se apropriar mesmo dos seus talentos e, finalmente, colocar em prática, né, transformar esses talentos em ação, que é o nosso foco aí. E que a Vanessa vai ficar olhando as perguntas que tem sobre essa fase do teu relacionamento com os teus talentos, que é a ação, e ela também tem algumas perguntas, algumas provocações que ela vai fazer para mim. A Vanessa sempre faz boas provocações, estou aqui ansioso pelas boas provocações dela. Que delícia, obrigada aí pelo feedback. Vamos lá. Então, acho que agora a gente pode entrar de cabeça no que é o tema do dia, né? Como você mesmo disse, conhecer, quando a gente faz o assessment e recebe o nosso relatório, ele traz algumas informações já para a gente pensar em como colocar aquilo em prática, como se apropriar, né, desse treinamento, desse padrão, essa facilidade natural que nós temos, mas para usar aquilo intencionalmente. Bom, mas aí requer ação, né? Então, concordo com você, na verdade, é só o começo, né? Conhecer, olhar para a gente e entender quais são os nossos padrões naturais de pensamento, comportamento, sentimento, é muito interessante, mas é o primeiro passo. E aí, Yuri, então agora é você que vai contar quais são as ações, já que não adianta conhecer só, a gente precisa agir. Como para quem aí está olhando para si ou quem já tem o relatório, o que você diria, qual é a sua recomendação de ação? Perfeito. Uma coisa que a gente falou e que é o ponto de partida é a intencionalidade, né? É você usar intencionalmente no seu dia a dia o seu talento. Então, vamos supor que você tenha um dos talentos lá que é carisma. E talvez você não esteja usando no dia a dia o teu carisma com a frequência que você deveria. Né? E vamos supor que você seja um vendedor e você descobre que você tem carisma. E aí você pode direcionar a tua carreira para, já que você tem carisma é um talento que diz respeito muito à coragem social de estabelecer contatos com pessoas desconhecidas. E aí você pode, por exemplo, a partir da intencionalidade, né? Ou seja, agir intencionalmente com o seu talento, você pode, por exemplo, fazer mais prospecção. Um vendedor que tem muito carisma pode fazer mais prospecção, né? Eu costumo dizer que existem duas grandes formas de você usar intencionalmente o seu talento. Primeiro, você dirigir a sua vida para caminhos que valorizem os talentos que você tem. Então, se você tem estudioso ou input, você escolher uma carreira que requeira que você estude sempre, que você colecione conhecimentos, vai fazer com que você esteja usando intencionalmente. Então, essa é uma forma, né? Você dirigir a sua carreira, a sua vida profissional para usar os talentos que você tem, as suas aptidões naturais. Agora, uma pergunta que as pessoas me fazem assim, Yuri, mas eu preciso redirecionar a minha carreira para usar os meus talentos? Então, eu preciso usar caminhos, né? Eu só posso trilhar caminhos que tenham a ver com os meus talentos. E aí eu invoco uma frase que eu gosto muito, que é: pessoas diferentes atingem a excelência de formas diferentes. Há 17 anos, eu ministro treinamentos, por exemplo, de liderança e de vendas. Né? E eu conheço líderes que são sensacionais e que são diferentes de outros líderes sensacionais. Então, existem líderes que lideram a partir do relacionamento
que ele constrói com as pessoas. Mas existem outros líderes que constroem as suas carreiras a partir de lideranças, constroem seu estilo de liderança, por exemplo, a partir do pensamento, da visão de longo prazo, do conhecimento, e eles passam a ser admirados pelos seus liderados, né, pelo seu conhecimento. Ou então um vendedor. Existem vendedores que vendem através do carisma, né, que vendem através da capacidade de construir relacionamentos, mas existem vendedores que vendem através da disciplina, a capacidade de fazer follow-up o tempo todo com os clientes. Então, quando as pessoas tomam consciência e começam a usar intencionalmente os seus talentos, eles estão trazendo os seus talentos para a prática. E o nirvana, né? O que eu digo, o nirvana da utilização dos pontos fortes, é você adicionar conhecimentos e habilidades aos seus talentos naturais. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, numa empresa, a pessoa dizer assim, poxa, você não fez boas apresentações esse ano, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar um treinamento de comunicação. Né? Exato. Isso pode acontecer? Pode. E é legal uma pessoa que não tem talento de comunicação, se ela fizer um treinamento de comunicação, ela vai melhorar? Vai, todo mundo melhora quando investe em qualquer coisa. A pergunta é, como é que eu melhoro mais, né? Eu acho que a grande chave é dizer o seguinte, nossa, se eu tenho talento de comunicação, então eu vou fazer um treinamento de comunicação, porque se eu já tenho essa vocação, essa inclinação para me comunicar, se eu aprender as técnicas e tiver os conhecimentos, os fundamentos conceituais, aí eu vou alto, né? Então, o nirvana aí é colocar técnicas e conhecimentos. Eu acho que esse é um bom momento até para fazer uma intervenção aí, Yuri, e comentar que esse não é o padrão normal que nós estamos acostumados a ver, né? E acho, então, importante a gente explorar um pouquinho isso, até para quem está assistindo, e algumas pessoas que estão assistindo podem não conhecer a metodologia, mas uma das coisas que a gente prega e usa, segue nessa metodologia é desenvolver as pessoas a partir daquilo que elas fazem bem, né? Que normalmente, principalmente nas organizações, o padrão de pensamento, quando a gente faz aquela avaliação de desempenho, né? É você focar o que não tá bom para tentar melhorar naquele ponto, né? Então, acho que esse é um bom momento. A gente sempre usa muito exemplo de escola, né? Do aluno que vai bem em matemática, vai mal em história, então ele devia estudar a matemática e não história. Mas, assim, boa parte do nosso público é de profissionais, né, que geralmente estão acostumados a passar por esses processos de avaliação, de desempenho, e com o olhar para a metade vazia do copo, né? Que a gente faz diferente, né? Então, acho que dá para a gente explicar um pouquinho para o pessoal como a gente faz isso, né? Como é esse nosso olhar. Porque uma primeira impressão que a gente sabe que as pessoas têm quando a gente começa a falar sobre trabalhar pontos fortes então eu vou ignorar os pontos fracos, ou eu vou ignorar algo que eu não faço bem, mas a gente tem uma saída para isso. Quer falar um pouquinho disso? Pois é, a nossa crença, e é uma crença baseada em estudos da Gallup. A Gallup é uma empresa de People Analytics. Se eu tiver que resumir a essência da Gallup, eu diria que ela está muito ligada a People Analytics, porque ela estuda as pessoas dentro de uma perspectiva científica, né? A ciência da Gallup tem mostrado para a gente que o nível de alavancagem é muito maior quando você foca nos seus pontos fortes. Eu costumo dar o seguinte exemplo, Vanessa. É como se você acordasse todo dia de manhã e você tivesse algumas moedas que você ganhasse. As suas moedas chamam tempo e energia. Você tem uma quantidade de tempo e energia naquele dia. E aí você vai se perguntar, aonde eu boto esse tempo e essa energia que são as minhas moedas? Eu quero botar no investimento de alto rendimento ou eu quero colocar no investimento de baixo rendimento? Quando você investe nos seus pontos fortes, você está investindo em uma aplicação de alto rendimento.
cada sim, 5 minutos, cada 10 minutos, cada meia hora que você investe nos seus pontos fortes, você faz com que eles cresçam muito. E sim. cada 5, 10 minutos, 15 minutos que você investe nos seus não talentos, né, você tem um retorno, Uhum, mas você tem um retorno muito baixo. Então, o nosso foco, né, é exatamente a nossa maneira de desenvolver é prestar atenção nos pontos fortes. E eu vou dizer isso várias vezes para as uhum, pessoas terem sempre isso em mente. Eu preciso conhecer, se eu quiser desenvolver, depois eu preciso sim. valorizar, e por fim eu preciso criar mecanismos, né, como os Uhum. exemplos que a gente deu, de colocar isso em prática, e a cereja do bolo é adicionar técnicas, habilidades e Uhum. conhecimentos nisso. Exato, muito bem. Eu vou aproveitar e colocar aqui agora já uma pergunta que nós tivemos, Yuri, que Tá? nós recebemos. Foi o Tiago. Oi, Tiago, tudo jóia? Tiago trabalhou comigo na Imusinte. Eu, no tempo que eu estive lá, tive o prazer de trabalhar com ele. Ele está perguntando aqui para gente se persuasão pode ser considerado um talento. Eu Uhum. vou voltar, não sei se o Tiago entrou enquanto a gente estava explicando que a gente segue uma metodologia que ela já define alguns termos que nós chamamos de temas de talento. Então, para o Tiago e para todo mundo que está ouvindo, esses nomes que nós usamos, nós chamamos de temas de talento, e os talentos estão dentro desses temas. Então, quando a gente recebe o relatório, vem uma descrição onde ali a gente costuma até grifar ou aquilo que a gente mais se identifica, que a gente diz, esses são os nossos talentos que estão dentro desse pacotinho, essa embalagem que a gente chama de um tema input, um tema estudioso, um tema ativação, como é um dos meus. Então, às vezes, os nomes que nós usamos fora da metodologia se encaixam dentro de um tema ou de alguns temas, né? Mas vou te deixar completar aí a resposta para o Tiago, Yuri. O que você diria para o seu coach, tá fazendo coaching com você, se ele te perguntasse isso, né? Persuasão pode ser considerado um tema, um talento? Legal. Se a gente quiser entender o que é persuasão, vamos lá. O que é persuasão? Né? É a Uhum, capacidade de persuadir alguém. Né? É a capacidade de fazer com que alguém acredite naquilo que você está querendo que a pessoa acredite. Então, a capacidade sim. de persuadir, né? Se tem alguém que tem uma capacidade grande de persuadir, ele tem um ponto forte que é a capacidade de persuasão. Agora, Uhum, como ele faz isso? Como é que ele consegue persuadir as outras pessoas? Depende dos talentos que ele tem. Né? O que a gente costuma dizer é que o talento é a semente, a uhum, planta é o ponto forte. Quando a gente fala exato. que alguém tem a capacidade de persuadir, né, ele tem uma planta, ele tem um talento em ação. Agora, só existe uma forma de persuadir? Não. Né? Uhum, Uma pessoa que tem um talento de carisma, talvez lance mão desse talento carisma para conseguir persuadir. Né? Uma pessoa que tem o talento de comunicação usa a articulação verbal como uma maneira de uhum, ilustrar o que ele quer ilustrar e ele consegue ser persuasivo através da comunicação. A grande pergunta que a gente se faz, uhum. sempre que a gente está falando de pontos fortes, é que talentos você pode usar para conseguir ser persuasivo, que é Sim. o ponto forte que você quer desenvolver. Agora, é óbvio que existem alguns talentos que estão mais ligados ao ponto forte persuasão. Uhum. Existem milhares de formas de chegar à capacidade de persuadir. E as pessoas bem-sucedidas são as pessoas que descobrem as suas formas de fazer isso. Mas é óbvio que existem as formas convencionais de persuadir. Uhum. Então, muito provavelmente, as pessoas que têm comunicação, que têm carisma, que têm Uhum. significância, né? Que têm relacionamento, né? Que têm positividade, que têm o Uhum. talento de positividade, essas pessoas têm alguns ingredientes que convencionalmente, né, que na Sim. média são ingredientes que levam ao ponto forte de persuasão de uma maneira mais comum, mais, a gente pode até Uhum. dizer, mais Sim. convencional.
Agora, uma Uhum. pessoa, se ela olhar para os próprios talentos, ela pode imaginar uma forma de Uhum. pegar um talento diferente, por exemplo, o talento Sim. estudioso, e fazer dele um ingrediente para persuasão. Poxa, se eu sou estudioso, eu tenho um arsenal enorme de Uhum. argumentos e eu uso esse meu arsenal enorme de argumentos para Sim. persuadir. Ou se eu sou foco, né, como é um dos talentos da Vanessa, né, eu posso pegar o meu talento de foco e conseguir manter a concentração no aspecto que eu quero persuadir a outra pessoa e fazer disso um elemento de persuasão. Então, resumindo a pergunta do Thiago, né, Vanessa? Isso, Tiago, exato. A capacidade de persuasão pode ser um ponto forte de uma pessoa que pode estar baseado em muitos talentos. Alguns Aham. talentos são mais convencionalmente ligados a esse ponto Uhum. forte, mas eu posso construir caminhos diferentes se eu quiser. Legal. Muito bom. Eu acho que uma forma também de colocar que é interessante que acontece com a gente nos processos, né? É que uma coisa é o talento, aquele padrão, aquela aptidão natural que a pessoa tem. Outra coisa é a ação que ela precisa executar. E muitas vezes as pessoas confundem, né? Nesse exemplo, aproveitando do Tiago, a persuasão pode não estar dentro dos talentos dele naturais, e mesmo assim ele pode executar a ação persuasão através dos que ele tem, né? Perfeito. Então, uma coisa muito interessante é isso. Ele está dizendo aí, muito bom, adorei, obrigado pela explicação, vocês são demais. Obrigada, Tiago. Então, uma coisa interessante e que a gente costuma praticar no processo de coaching é perguntar, porque as pessoas costumam dizer, eu preciso me comunicar melhor. E aí a gente vai perguntar e entender por quê. Como exatamente você precisa se comunicar melhor para a gente conseguir entender qual é a ação que a pessoa quer executar. Perfeito. É isso Porque não necessariamente ela precisa desenvolver o talento dela de comunicação para executar aquela ação. Então a gente tenta entender qual é a ação que ela quer executar e depois a gente olha para o que ela tem de ferramenta, porque é como se fosse uma caixinha de ferramenta, né, Yuri, mesmo. os nossos temas de talento. Então a gente olha e vê como que ela pode usar. Geralmente, acho que isso também pode ajudar quem está assistindo e quem ainda não fez o assessment, por exemplo, a olhar para si mesmo. Uma pergunta poderosa que a gente costuma fazer no processo de coaching é pedir para a pessoa lembrar uma situação em que ela conseguiu ser bem sucedida naquela determinada ação. Então, a gente perguntaria, usando o mesmo exemplo, me dá aí uma situação em que você conseguiu persuadir alguém de alguma ideia que você queria Perfeito. colocar. E aí a gente ajuda a pessoa a investigar, e aí todo mundo que está nos assistindo também pode fazer esse exercício, né? A gente ajuda a pessoa a investigar que ferramentas ela usou para conseguir fazer, né, persuadir quando ela conseguiu. E a partir daí ela se apropria dessas ferramentas e sabe que numa próxima vez ela pode usar intencionalmente, que é o que a gente quer desenvolver, essa intencionalidade, né, Yuri? Perfeito. É isso mesmo. Legal. Hoje mesmo eu estava dando um coaching para um coach, né? E ele Sim. trouxe um caso para a gente discutir. E essa pessoa me trouxe o seguinte caso. Ela me disse o seguinte: eu tenho um coach que ele gostaria de ser mais organizado, gostaria de ser mais processual para planejar, né? Esse meu Uhum. coach, o coach me contando, esse meu coach, ele tem positivo e tem adaptabilidade, que são dois talentos que ele deixa a vida levar ele. E a esposa dele tá Uhum. ficando louca com ele, porque ela quer que ele planeje mais. E aí ele me perguntou, aí o coach me falando, né? O meu coach, ele me contando, o meu coach, ele quer aprender a planejar com os talentos de adaptabilidade e o talento de positivo. E eu não estou Sim. conseguindo explicar para ele como é que ele faz isso. E aí a gente mergulhou nesse caminho que você propôs aí, né? Que Uhum. a pergunta é, para que ele quer planejar? Uhum. Porque, na verdade, a gente achou que ele quisesse planejar. Aí esse coach me disse o seguinte, Yuri, na verdade, ele não quer planejar. Ele acha que Uhum. ao planejar,
ele vai ter um relacionamento melhor com a esposa, porque a esposa não está aguentando a incapacidade dele planejar, né? Uhum. E aí a gente chegou na essência. Na verdade, ele não quer planejar. O que ele quer executar é se relacionar melhor com a esposa. E aí a grande pergunta passou a ser outra. Não que talentos você tem que podem te levar a planejar, mas que talentos você tem que podem te ajudar a construir um melhor relacionamento com a sua esposa. Porque, na verdade, a pessoa estava enganada. Ela não queria planejar. O que ela queria era se relacionar melhor com a esposa. Então, isso remete a essa reflexão super interessante que você fez, que quando alguém quer desenvolver alguma coisa, a grande pergunta é: para que você quer desenvolver isso? Porque, na verdade, quando você chega na essência daquilo que a pessoa quer, ela consegue articular melhor os próprios talentos para chegar lá. Exato. Muito bom. Yuri, a gente tá assim, ó, tá fervilhando de comentário aqui, tá muito legal, viu? Eu tô olhando aqui do lado que aqui eu consigo olhar melhor os comentários, tá? Então a gente tem aí uns feedbacks muito bons, o pessoal falando que excelente abordagem. Teve o Michel que contribuiu dizendo que não se deve insistir em ensinar português a um aluno excelente em matemática, é bem o que a gente defende, né? E aí tem algumas perguntas, né? Uma das perguntas como posso desenvolver o meu talento restauração? Então, aí, a gente pode sacar aí algum exemplo, né? Des Lopes, eu não, né, vou ler o nome como está aqui. Mas, então, a pergunta seria essa. O que você responderia para ela, Yuri? Então, uma coisa importante é que a gente não pode sacar o número um. Eu bati o olho ali e vi que ela falou que o talento número um dela é restauração. E aí a gente fala, não, o jeito de desenvolver restauração é assim. Não existe uma receita. O jeito de desenvolver restauração é esse, o jeito de desenvolver significância é esse. Por quê? Depende da circunstância, né? Depende dos outros talentos que a pessoa tem. Então, não existe uma mágica. Mas a gente pode trabalhar algumas hipóteses. Então, primeiro, vamos esclarecer para as pessoas que ainda não conhecem a metodologia, a nomenclatura, assim, o que é uma pessoa com esse talento, né? É uma pessoa que tem uma facilidade, tem uma vocação, tem uma inclinação para resolver problemas, né? A pessoa olha para os seus problemas, né? E aí ela olha para qualquer tipo de problema e ela, ao invés de olhar para o problema e falar assim, nossa, que coisa chata, um problema, é o tipo de pessoa que fala, oba, um problema, né? Eu quero resolver. Exato. Ela gosta de entender como aquele problema está composto, dividir em partes e resolver os problemas e criar uma solução para esse problema, né? Então, como é que eu posso desenvolver? Primeira coisa, eu preciso começar a amar a minha capacidade de resolver problemas, né? Eu estava dando coaching outro dia para uma outra coach e ela me disse assim, eu não gosto muito desse meu talento, né? Porque, eu só olho o copo meio vazio, né? Então as pessoas dizem que eu olho o copo meio vazio, né? E aí a gente trabalhou até o momento que ela falou, puxa, essa é uma maneira negativa de olhar para o meu talento, né? Eu sou a pessoa que consegue identificar onde estão os problemas e eu resolvo os problemas para as pessoas. Então, a primeira coisa para desenvolver seu talento é valorizar o seu talento. Então, valorize essa sua capacidade de resolver problemas, né? E aí se perguntar, como é que eu posso colocar isso em prática, né? Então, eu posso, por exemplo, escolher um caminho profissional, né, onde existam muitos problemas para resolver. A Vanessa está trabalhando comigo hoje, né, no projeto de atendimento ao consultório, de atendimento ao cliente, né? A gente está ajudando uma empresa, a Vanessa está comigo num projeto onde a gente está trabalhando o mapeamento de uma empresa que quer atender melhor os clientes. E me conta, eu tô rindo aqui porque eu já estou imaginando onde é que você quer chegar. Olha só, o que essa pessoa
de atendimento ao cliente. É uma pessoa que recebe problemas o tempo inteiro e resolve. Então, usar intencionalmente essa capacidade de resolver problema, Sim. treinar resolver problema, né, é uma Uhum. forma de desenvolver esse talento. É isso, Vanessa? Você que Exatamente. está super envolvida aí na linha de frente com esse projeto, é uma forma de desenvolver esse talento? Com toda certeza. E eu, inclusive, tenho experiência em atendimento, né? Tanto em realizar o atendimento na linha de frente, como na gestão da área. E é exatamente isso, né? E eu queria agregar, me veio aqui, eu não quero perder, Yuri, uma sessão que eu tive muito recente, né? Em que uma cliente minha, ela não estava aceitando muito bem, assim, o resultado. Ela, diante do resultado do relatório dela, ela puxa, mas esse talento aqui de restauração, eu não estou vendo muito ele em mim, não. Então, ela não estava enxergando. E a gente tem também, dentro da metodologia, né, Yuri, uma questão muito importante, que é assim, talento, embora o nome para a gente tenha uma conotação positiva, não necessariamente um talento é positivo. Como você disse antes, talento, dentro da nossa definição, que a gente segue da Gallup, ele é um padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento. É aquela forma como geralmente você faz, reage, pensa, sente. Legal. Isso não necessariamente é positivo. Então, inclusive, a gente tem o lado aí do bom uso e de um uso não tão bom de cada tema de talento. E a gente chama isso, né, Yuri, de varanda e de porão. Então, a varanda, aquele bonito, lá enfeitado, com as flores, que é o lado positivo, né, o bom uso do talento. E o porão, aquele onde está tudo mais escondidinho, empoeirado, com um pouco de teia de aranha, não é tão bonito assim, né? E aí foi interessante, porque a gente conversando e eu mostrando ali para ela o que seria a varanda desse talento, o que seria o porão, ela não estava se reconhecendo enquanto ela estava olhando a descrição geral. Quando a gente viu o porão, ela se reconheceu totalmente. Então, esse talento é dela, é verdade. Mas ele não está sendo utilizado da melhor forma que beneficie tanto ela quanto as pessoas ao redor, né? Então, e aí foi interessante, porque a partir de agora, o caminho do nosso coaching vai seguir para o bom uso desse talento que ela tem, né? A Adriana está Exatamente. dizendo aí que adorou varanda e porão, é legal mesmo, né? Esse nome. E a Sophie está dizendo aqui, né, que as pessoas que têm restauração como tema de talentos, na verdade, no fundo, são pessoas que amam ajudar os outros. É isso mesmo. Por quê, né, Sophie? Exato. Todo mundo tem problema para resolver na vida, né? E as pessoas que têm restauração, elas se dispõem a ajudar as pessoas a resolver esses problemas, né? Então, são pessoas que gostam de ajudar as outras pessoas, né? É isso. Exato. O que a Sophie está trazendo para a gente é uma premissa muito importante para a gente Uhum. trabalhar com desenvolvimento baseado em pontos fortes, que é a gente gostar dos nossos talentos, a gente olhar para a perspectiva positiva dos nossos talentos. Poxa, muito Exato. obrigado pela contribuição, Sophie. Também gostei. E Yuri, tem uma pergunta que a gente ainda não respondeu, que foi da Isa, que a gente conhece bem, que também trabalha com a gente, né? E ela está perguntando para a gente quais são as dificuldades mais comuns que as pessoas enfrentam para trabalhar e desenvolver os talentos delas. O Tá. que a gente poderia responder aí para a Isa? Eu acho que a primeira coisa, a primeira dificuldade para desenvolver o talento é a falta de consciência deles. Né? As pessoas Uhum, imaginam assim, poxa, mas se o talento é meu, eu conheço o talento. Porque ele é meu, ele uhum. vive comigo o dia inteiro. Mas não é verdade. Tem um Até o ditado que eu contrário, né, na verdade. É! Tem um ditado que eu repito sempre, que é o último que Uhum. percebe a água é o peixe. Né? Sim, Se você pudesse entrar lá no rio e perguntar para o peixe, peixe, como é que está a água? Ele diz assim, o que é água? Porque como aquilo está tão presente na vida dele, ele não consegue perceber. Então, por exemplo, uma pessoa que é competitiva, né, que tem o talento de competição, por exemplo,
Ela Uhum. vê alguém na estrada correndo mais que ela quer ganhar da pessoa. E ela não consegue imaginar que tem alguém no mundo que seja ultrapassado por isso tranquilo, né? Mas por quê? Porque aquilo para ela é tão natural que ela acha que o mundo inteiro é assim. E, na Sim, sim. verdade, não. Então, esse é o primeiro desafio, Isa. O segundo desafio é começar a pensar com base em pontos fortes, porque o mundo, né, pensa em termos de fraqueza. A Gallup tem Sim. estudos que mostram que a maior parte das pessoas acham que desenvolvimento é melhorar a fraqueza. Então, o segundo grande desafio é você passar a olhar para os seus pontos fortes, para os seus talentos e desenvolver pontos fortes a partir daí. É muito engraçado, né, Vanessa? Você certamente já se defrontou com essa situação. Você mostra o relatório, a pessoa pega o relatório dela Uhum. de 34 pontos, de 34 talentos, lá, tem lá do primeiro ranking até o 34. Aí você Sim. mostra o relatório para ela, ela dá uma olhadinha lá em cima e pá, já vem aqui embaixo. Ela quer É, saber quais são os seus não talentos, né? E aí fala, ok, a gente vai cuidar disso também, mas vamos olhar lá para cima, né? Então, esse é o segundo desafio, né? E o, exato. e o terceiro desafio é ah, conseguir incorporar os teus talentos Uhum. como hábitos na sua vida, né? Porque na medida em que a gente conhece, a gente usa intencionalmente, mas a gente precisa transformar isso num hábito, né? Porque às vezes os nossos talentos ficam adormecidos porque a gente não foi incentivado a usar. Então tá aí 3 possíveis desafios que a gente tem aí para desenvolver os talentos. Exato, exato. É, eu ia comentar bom, a gente tem mais alguns comentários, mas que são mais comentários mesmo. Acho que vale falar um oi para o Fagundes aí, que está nos assistindo, que disse que está curtindo ouvir nós dois juntos, né? Que mais? Os outros a gente já tinha visto. Acho que é por aí. Pessoal, quem quiser ir pondo mais pergunta, pode ir pondo. Tá? A Isa acabou de dizer, ó, realmente percebi que alguns talentos meus relacionava com feedbacks negativos que eu recebi. E isso é uma coisa que infelizmente acontece, né? E uma outra coisa interessante é que a gente não precisa trabalhar só quando a gente tem o relatório com os 34 pontos, né, Yuri? Todos nós temos os 34 temas, mas nós podemos trabalhar a partir dos 5 principais, que é o relatório mais básico que a gente tem quando faz o assessment, né? Perfeito. Então, mas geralmente o que acontece, assim como você estava dizendo, é a pessoa conhecer os 5 primeiro e ela fica muito curiosa de conhecer o restante, mas não exatamente por entender os, as forças, né? Mas para ver quais são os talentos que estão lá embaixo para tentar resolver. Uma coisa que eu acho que vale dizer aqui é que uma das formas da gente usar os nossos talentos é somando com outras pessoas, né, Yuri? Porque a gente procura, assim, a gente se bastar, e não é por isso que a gente tenta melhorar o que não está tão bom na gente, como se isso dependesse só de nós. Mas a gente Exatamente. costuma tantas vezes trabalhar em equipe, ou trabalhar com parcerias. A gente, por exemplo, você acabou de citar parcerias nossas, em que um complementa o outro, cada um com as suas habilidades, com as suas aptidões que são naturais, né? Então, uma coisa interessante, porque essa metodologia também pode ser aplicada para equipes, ela pode ser aplicada para gestão, esse pensamento, essa forma de pensar pode ser aplicada para gestão, independente da gente adotar a metodologia exatamente da Gallup, né? O que seria esse pensamento? É olhar para uma equipe e entender o que cada peça dessa equipe tem de força, o que cada peça dessa equipe tem de contribuição para o funcionamento da equipe como um todo. Então, não preciso que todo mundo tenha todos os talentos no mesmo nível, isso não seria nem possível de chegar, mas a gente pode montar, né, juntar essas peças e esse todo formar um resultado muito legal e mais importante do que as somas, né, Yuri, desses talentos, a questão é a entrega. Porque Uhum. volta que nem quando a gente estava falando da pessoa. O importante não é ela ter tal tema ou tal talento forte. O importante é o que ela tem que realizar. E Exatamente. para realizar isso não tem um caminho só.
A mesma coisa acontece com a equipe. Às vezes a gente pode chegar numa equipe que não tem muitos talentos no campo da execução, porque ainda existe esse outro conceito dentro da metodologia que a gente segue, né? Todos os talentos, eles são agrupados em 4 domínios que a gente chama. Um dos domínios é o da execução, onde fazer as coisas acontecerem. Eu posso ter uma equipe que a soma dos membros dessa equipe não tem muitos talentos ali naturais dentro da execução, e mesmo assim essa equipe pode performar muito bem. Perfeito. Através de um mecanismo que ela desenvolve, né? Então, acho que esse é um outro ponto que vale a gente comentar um pouquinho. Perfeito. Né? Eu gosto muito da aplicação do desenvolvimento baseado em talentos e pontos fortes para o indivíduo. Mas eu tenho que confessar para você, Vanessa, que eu sou perdidamente apaixonado por aplicar isso a equipes. A equipes, né? Em equipes e ver as pessoas se descobrirem e ver as pessoas somarem as forças, né? É uma coisa incrível. Sim. Isso é sensacional. E isso tem muito a ver com o que a gente está falando, que é como colocar os talentos em ação. E muitas vezes, a forma de colocar os talentos em ação é criar times onde os talentos se complementam e saber usar cada membro do time da melhor maneira possível. E até descobrir que existem alguns talentos que estão ausentes do time e se perguntar como a gente faz essas coisas acontecerem, né? Apesar de ninguém ter esse talento, como é que a gente faz, né, a execução acontecer? A gente viveu uma situação parecida com essa, né? O curso de formação de coaching de talentos que a gente deu, quando aí, né, tava lá o Caleb, o Rodrigo, a Ana Espina, e você estava junto, e a gente montou um mapa de talentos para ver, né, como é que os nossos talentos complementavam. E a gente gelou na hora, né? Porque a gente falou, cadê os talentos de execução? Né? Socorro! Não tem talento de execução, né? Gelamos, não tem talento de execução. A gente vai dar um treinamento de 4 dias e meio, né? Esse time aí, né? Vai dar esse treinamento de 4 dias e meio, que é o curso de formação de coaching, e não temos talento de execução, né? E um treinamento super acelerado, né, Yuri? Assim, super acelerado, assim, tudo que você pensa em ação, né? Exatamente. Aí a gente falou, poxa, por que esse talento, por que essa dimensão, né? Por que esse domínio vai fazer falta para a gente? Porque a gente precisa cumprir os prazos. Sem gente com talento de execução, a gente vai arrasar o treinamento. Legal. Que talentos a gente tem e que mecanismos a gente pode construir para lidar com isso? E a gente construiu mecanismos para lidar com isso. E, poxa, o resultado foi muito legal. A gente começou o treinamento todo dia na hora certa e a gente acabou o treinamento todo dia na hora certa, mesmo sem talento de execução. Por quê? A gente criou mecanismos para lidar com a ausência desses talentos de execução. Não é isso? São as ferramentas que a gente vai agregando, né? E a gente tem aí um pessoal que se formou com a gente, que inclusive está aí, está acompanhando a nossa live. Por exemplo, o Levi está aí acompanhando a nossa live. Você pode dizer, viu, Levi? Lá, ele está dizendo que foi sensacional, muito legal, muito legal. A gente tem a Ana Lúcia também aí acompanhando. Ela disse que isso fez a gente aprender a cuidar dos minutos, cada um, por meio do seu talento, né? E a gente se somou pra caramba para fazer isso, né? Eu não estava na aplicação do treinamento diretamente dessa vez e também pude usar, talvez, aí o meu foco, né, Yuri? Para ficar anotando lá os minutos e fazendo as contas. Não, a Vanessa, e ajudando a turma. Vanessa, você foi fundamental nesse time, porque você usou o seu foco e manteve a gente prestando atenção o tempo inteiro no tempo, né? E aí o Caleb, a Ana Lúcia Espina, o Rodrigo arrebentaram a boca do balão e a gente conseguiu entregar no tempo certo. Exato. Olha, a gente está com 10 minutos aí para terminar a nossa live. Temos algumas perguntas, então eu vou passar aqui por uma do Thiago, e ele disse assim: tem gente que tem um baita medo de se conhecer. Qual a dica para essas pessoas?
eu vou resumir essa dica, você complementa, tá, Tá Yuri? bom, vai lá, vai lá. Por essa metodologia que a gente trabalha, não tem que ter medo, porque é gostoso demais, né? É verdade. Todo cliente que eu atendo, todo coach que eu atendo, a primeira coisa que diz é assim, como é gostoso olhar para si mesmo com essa perspectiva do que é que eu faço bem e me desenvolver através do que eu faço bem, através do que é natural, é fácil para mim. Então, dessa forma, não é difícil. Talvez essas pessoas tenham aí um certo trauma, né? Eu acho É, compreensível, porque toda vez, assim, eu tive a oportunidade na minha carreira corporativa de passar por algumas avaliações, alguns testes, e muitas vezes eu me senti rotulada, muitas vezes eu senti que, poxa, mas eu fiz tanta coisa bem feita, por que que o foco é a parte que não está saindo tão bem, né? Essa coisa parece que ela é negativa, essa forma de olhar. Então, é, acho que eu resumiria dizendo, olha, por uma abordagem de olhar para talento, para desenvolver ponto forte, não dói, então dá para dizer para a pessoa ir sem medo de ser feliz para se conhecer. é verdade. Então, eu diria Super isso bem. já. Resumiu super bem. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que um dos princípios da nossa Uhum, abordagem é que talentos são sim, neutros. Talentos não são bons. isso. Eles doeria se conhecer se eles não fossem neutros. Os talentos são neutros. É igual falar assim, ó, eu tenho cabelo, eu tenho um braço, Sim, eu tenho, né? Quer dizer, é uma constatação. Eu tenho Yuri, né? A Vanessa, eu tenho comunicação. O quarto da Vanessa é aham, comunicação. Ela tem o quarto isso. talento de comunicação. Isso é bom ou ruim? Não é bom nem ruim. Talentos são neutros. Se ela se apropriar, valorizar e usar bem esses talentos de comunicação, isso Uhum. vai ser bom. Se ela não usar bem, isso pode não ser bom. Então, talentos são neutros. Por isso, não precisa ter medo deles. Exato, muito bom. O Thiago está agradecendo aí, o pessoal está agradecendo as respostas. A gente tem o Enrel respondendo comentários aí, viu, Yuri? Olha que legal, né? A Tess Lopes disse: tenho harmonia e às vezes acho que está no porão, porque não me posiciono. E aí ele respondeu que não se posicionar para não gerar conflito é o centro do tema harmonia, né? Perfeito. Então aí ele falou também de porão ou varanda depende da situação, né? Ele está complementando aquilo que a gente colocou antes, que porão e varanda que a gente estava falando, até que o pessoal gostou desse conceito, isso depende muito da situação em que a gente tá vivendo, né? Deixa eu Agora, ver, ô tem mais Vanessa, um. Sim, tem sim. muita gente ajudando as outras, comentando aí. Todos os Uhum, comentários são muito interessantes, porque tem coaches de pontos sim. fortes aí no nosso grupo. Mas o Angel é especial, né? Porque o Angel é meio que É, o guru da galera, né? O Angel foi nosso grande mentor. o grande mentor. O Angel foi, né? O Angel foi o cara que formou as primeiras turmas no Brasil. Então, o respeito e a Sim. consideração que a gente tem pelo Angel. Então, tudo que o Angel escrevia aí, atenção especial, porque tem poder, tem poder. Vale ouro. Vale ouro, vale ouro. É uma contribuição que vale ouro. Eu fiz uma anotação aqui que eu fui anotando alguns pontos para a gente não deixar de passar. A gente citou, mas não explorou, também não vai dar muito tempo de explorar hoje, mas acho que vale dizer que os talentos, eles se relacionam, né? Eles se ligam. Então, a gente não tem, ele não se manifesta na gente de uma forma absolutamente pura, mas misturada. Então, por exemplo, dentro dos meus 5 primeiros temas. E mesmo entre eles, eu tenho uma definição para cada um, mas como aquilo se manifesta em mim, sai misturado, né? Exatamente. Então, por exemplo, vou até comentar e vou me usar como exemplo. Eu tenho nos meus top 5, ou seja, lá nos principais, eu tenho ativação e tenho realização. Ativação é um tema que está relacionado a começar as coisas, né? Aquela iniciativa. Então eu fico ansiosa, tenho uma vontade, vamos começar logo, vamos pôr logo isso em ação. E realização está lá na outra ponta, né? Então, a realização quer terminar, quer concluir, fica feliz quando dá o tique na lista lá, né? Tarefa concluída. Então, eles trabalham em mim, embora sejam coisas quase opostas, né? São contrastantes, eles trabalham em mim de uma forma conjunta, né? E Perfeito. aí nos cabe no processo de desenvolvimento, de usar
esses talentos, de acionar, de me empoderar deles, me cabe entender qual é a melhor forma de conduzir, de agir, né? Perfeito. Então, acho que isso é importante, não vai ser um tema que a gente vai conseguir super explorar hoje, mas acho que valia fazer um comentário de que eles se misturam, né? Eles atuam de uma forma misturada. A Isa está dizendo aí que achou fantásticas as misturas, ela fez o processo, né? E ela gostou muito de ver essa mistura entre os temas. Algumas vezes eu percebo, Yuri, talvez você tenha a mesma experiência, que a pessoa se enxerga mais quando a gente trata das misturas dos talentos do que quando a gente trata deles separadamente, porque na realidade a gente não é uma coisa, outra coisa, a gente é essa mistura, né? Exatamente. Vanessa, mas agora eu vou virar um Sim. pouco... Na hora que eu abri a live, eu comentei, tinha gente que ainda não tinha entrado, então eu vou repetir. Sim. Aqui em casa, né, são 3 mulheres, né? Minha esposa e minhas 2 filhas. Então eu estou acostumadíssimo a obedecer as mulheres, né? Sim. Então, você imagina uma casa de 3 mulheres e um homem, imagina quanto que eu obedeço. Então eu falei, Sim. eu vou obedecer a Vanessa, e vocês viram que eu obedeci. A Vanessa perguntava, eu respondia, mas agora eu vou virar o jogo, tá certo? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Dos seus talentos, né? Sim. Nesse momento que a gente está, esse momento desafiador que a gente está de se reinventar como sociedade, como indivíduo, né? Que talentos você sente colocando em prática? Que talentos você sente que você está acionando, que você está agindo com eles para que você enfrente esse momento desafiador que a gente está vivendo? Tá, eu vou resumir, vou te obedecer sim, mas vou resumir por causa do nosso tempo. Com toda certeza, nesse momento, o talento que eu mais estou acionando intencionalmente é o positivo, Yuri. E eu vou dizer, já que eu estava falando de mistura, eu vou dizer que eu estou misturando o positivo com o estudioso, tá? Porque o que eu mais estou sentindo é que é um momento desafiador, com tanta coisa diferente, tanta dúvida, mas tem muita coisa acontecendo e surgindo. Então, a minha sensação é, nós temos muita coisa boa surgindo, que se a gente souber aproveitar, olhar, entender, aprender, aí que está o estudioso, né? Olhar para aprender as formas que a gente está usando agora para se comunicar, para estar com as pessoas, tem muita coisa que a gente pode aprender nessa fase e levar para depois que isso passar, porque a gente não vai voltar para como era, nós vamos viver um novo normal, a gente não vai voltar ao normal, a gente vai viver um novo normal aí pela frente, e eu tô, assim, olhando com olhar positivo para isso. Eu acredito que esse novo normal vai ser bom, porque nós vamos usar, podemos usar o que nós estamos aprendendo nessa fase, entendeu? Perfeito. Respondido? Ótima resposta. Cumpri meu dever? Então tá ótimo. Estamos só mais 3 minutos. E agora acho que a gente... Vai lá, vai lá. Oi, desculpa eu te cortar. Eu acho que agora a gente precisa começar a encerrar, né? Pra gente não ser cortado aqui pelo Instagram. Então, eu já vou dizer que para o pessoal acompanhar, amanhã a gente não tem live, mas na segunda-feira, dia 13, nós voltamos com as lives. E aí a gente tem o Caleb de novo com o Rodrigo aqui. Então, para o pessoal seguir. Quem quiser rever essa, não viu inteira, ou rever qualquer uma das outras, é só acessar nossas redes. A gente... No YouTube estão todos os vídeos lá, a gente pode assistir de novo, e nas redes tem link de uma para outra, né? Então tem o site Talentos Unidos, e tem aqui, além do Instagram, nós temos o Facebook e o YouTube também.